Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Tranquilos? Bom, gente, vamos iniciar aí mais um capítulo, né? De história, capítulo 9 da década de 1920, a Era Vargas. Só um minutinho. Então, vamos ver aí, estudar, né? O período aí que vai mostrar para a gente, né, como que foi construindo, né, o início, né, da ascensão aí da era Vargas, ou seja, do varguismo, né? E esse período que a gente vai estudar vai ser a década de 20 aí, 1920 até 1927, 29, não é? Então vamos ver aí que essa década de 20 vai mostrar para a gente uma, inúmeros movimentos, né, de manifestação contra a República do Café com Leite, né, que vai ser o período do movimento trabalhista, né, das questões sociais que envolveu, né, todo o movimento trabalhista, a falta, né, de atenção com o governo da República do Café com Leite para com a população, tanto da cidade quanto do campo, o movimento tenentista, né, vamos ver, vamos parar por aí, né, não vamos chegar até o fim, vamos dividir em dois momentos esse capítulo, certo? Bom, gente, então, na década de 20, como eu havia falado para vocês, esse período, né, vai ser um período de grande crise, né, da República do Café com Leite, do governo da República do Café com Leite. As crises sociais elas vão girar em torno das questões políticas e das questões trabalhistas e das questões sociais como um todo, de melhores condições de vida e tudo mais, certo? E então vai começar a ocorrer críticas, né, feito no âmbito político, né, a classe política do Brasil inteiro, exceto São Paulo e Minas Gerais, né, que não vai ter reclamação do governo, pois eles governam, né, mas o restante do Brasil vai começar a criticar a República do Café com Leite, né, os políticos de São Paulo e de Minas Gerais, e criticar por quê, né? Porque esses estados, né, formam uma oligarquia, ou seja, que é um grupo de pessoas que governam, e essas pessoas governam para si. Né? Governam para atender os seus interesses, principalmente os interesses voltados para uma economia agrária, exportadora de café, não é? Uma economia voltada para a criação de animais, a produção de leite, né? Uma economia agropecuária, né? Como nós dissemos, né? Como nós temos o entendimento, né? A economia voltada para o setor rural, né? E enquanto os outros países, os outros estados criticam essa política, não é? Principalmente muitos industriais que vão surgir durante esse período que não vai ter uma atenção devida, né? Voltada para esse setor inicialmente, né? Não vai ter essa atenção devida. Bom, então, no caso aí, né, os políticos do Sul, do Nordeste, do Norte, né, começam a criticar essa política do café com leite. Muitos estados vão se sentir abandonados, né, perante ao governo, perante a República, e aí então já em 1918, né, quando começa a ter novas eleições, começa a agravar aí essas questões, essa insatisfação, essas manifestações com os políticos de São Paulo e Minas Gerais, né? Então, o que acontece em 1918? Vai surgir novas eleições, né? No caso aí, Rodrigues Alves, ele foi eleito, né? Então, ele sendo eleito, ele iria governar. Só que não governou porque ele veio a morrer, ele faleceu. E aí então vai ocorrer um abalo, né, na estrutura da República do Café com Leite. Esse abalo vai se dar por qual motivo?
Rodrigues Alves era paulista, né? Então ele iria assumir, iria governar. Eleito, iria governar. Só que não governou porque faleceu. O certo, né, era o quê? Ter novas eleições, mas aí então, no caso, como morreu o paulista Rodrigues Alves, os paulistas queriam colocar outro paulista, mas isso não aconteceu, né? Os mineiros queriam um presidente mineiro, os paulistas não aceitaram. Então, os paulistas alegavam que tinham que manter a ordem da República do Café com Leite, certo? Diante desse impasse entre paulistas e mineiros, vai quebrar a lógica da República do Café com Leite, pois quem vai ser eleito, né, em novas eleições vai ser Epitácio Pessoa, um paraibano, né? Então o Nordeste aí começa a ganhar destaque na política nacional, né? Na República, no início aí da República, certo? Então ele vai governar de 1929 a 1922. Então, como que vai ser esse governo de Epitácio Pessoa, não é? Ele vai dar uma atenção muito forte para o início da industrialização brasileira, ou seja, vai ser o início de uma transformação econômica voltada para o surgimento da indústria, né? O desenvolvimento da indústria, que foi impulsionada, claro, com o momento de Primeira Guerra Mundial, do início da Primeira Guerra Mundial, que foi em 1918, né? Então, vai acontecer o que no Brasil? A economia cafeeira ela vai entrar em crise, justamente porque a Europa está em guerra. Um dos grandes compradores do café brasileiro era o europeu em guerra como um todo, deixa de comprar o café brasileiro. O que acontece com o café? Começa a não ser vendido, não ter como não ter consumidores para o café brasileiro, né? Então, isso ocorrendo também, né, a guerra ocorrendo na Europa, o Brasil vai sentir falta dos produtos industrializados que vinham da Europa. E então o Epitácio Pessoa começa então a investir na indústria, porque tinha muito dinheiro, né, nos cofres públicos oriundos do café. Então ele vai investir na indústria, porque o Brasil precisava de produtos industrializados, né? Então, as indústrias começam a surgir dentro desse contexto e vai então nos mostrar os primeiros passos para o desenvolvimento da indústria brasileira. E isso vai ocorrer fortemente em São Paulo, não é? Com o surgimento da indústria alimentícia, a indústria têxtil, né? Principalmente aí entra desse contexto o surgimento da Heringen, né? Da Balduco, né? Entra dentro desse contexto. E o Brasil, nesse período, ele está muito favorável para o desenvolvimento da economia industrial, justamente porque existia um grande capital acumulado do café, então dava para investir muito na indústria. Existia uma mão de obra barata, pois havia muitos imigrantes recém-chegados da Europa, fugidos da guerra, não é? E então, italianos, né, espanhóis, poloneses, portugueses, enfim, muitos imigrantes aqui, uma mão de obra barata e qualificada ao mesmo tempo, né? Porque muitos já desenvolviam o trabalho industrial nos seus países, né? Veio também, tinha também a existência de um transporte eficiente, que era a ferrovia, então a indústria, ela soube usar esse transporte, e muitos imigrantes enriquecidos também que vieram investir na indústria. Então era o cenário perfeito para o desenvolvimento da indústria, certo? E aí então, aos poucos, o Brasil foi desenvolvendo industrialmente, mais urbanamente, né, mais no setor urbano, e o setor agrário, o setor rural, ele estava, né, meio que aí, digamos, entrando em declínio, principalmente por causa da questão da produção do
do café, né? Bom, diante desse cenário, pessoal, o Brasil, né, tinha, no caso aí em vista, né, que ia se aproveitar muito disso, né, ia favorecer muito a população, ia gerar muito emprego, de fato. Porém, né, a primeira mão de obra ocupada era dos imigrantes, depois que sobrasse era para os brasileiros, né? Então a condição de empregabilidade nesse setor industrial era essa. O outro problema era o que? É, diante desse cenário, né? Não houve, né, uma contemplação, né? Não houve um benefício, digamos assim, para grande parte da maioria da população brasileira, né? Porque a população brasileira estava carente de muitos serviços públicos, né? E todo o crescimento econômico industrial não foi voltado para essas questões. Então, enfim, não beneficiou, né, de certa forma, a população brasileira. Por quê? Porque a condição social, né, do brasileiro nesse período era muito precária, né? O brasileiro era muito carente de serviços públicos básicos, né? Ainda hoje é, mas naquela época era muito, mas muito mais, cerca aí de 70% da população, só para vocês terem uma ideia, eram analfabetas, né? Muitos não iam para a escola, muitas crianças não iam para a escola, justamente porque tinham poucas escolas e também tinha a questão que a criança precisava trabalhar para ajudar a família em casa, né? Existiam baixos salários, né? Existia poucas famílias, poucas casas que tinham acesso à água potável, a esgoto tratado, né? Então havia um cenário todo, né, de pobreza, né, de carestia, né? Os produtos eram caros, os salários eram baixos, né? Tinham essa questão da inflação, no caso, né? Muito forte, muito marcante, né? E fora também a questão da exploração do trabalho dentro das indústrias, né? E então a gente vai começar a observar um cenário, né, muito característico, né, da época de extrema vulnerabilidade das pessoas, né, das condições de vida das pessoas. Então, isso, né, isso foi uma problemática para a República do Café com Leite. Não é? Isso foi uma problemática para a República chamada para a República Velha. Não é? E dentro desse contexto vai surgir, né, a fundação, digamos assim, de um partido. Né, de um partido chamado Partido Comunista Brasileiro, né, que é o PCB. Ele vai surgir em 1922, voltado para essas questões, né, voltado para poder é, contrapor, né, a política do café com leite. Ou seja, vai surgir um partido voltado, né, com uma influência muito forte, né, na Revolução Russa de 1917, que 1922 estamos falando, né? Então havia aí poucos anos, né, de acontecimento da Revolução Russa, então os brasileiros se inspiraram nesse movimento, né, se inspiraram nesse acontecimento para fundar esse partido e com o objetivo, né, de lutar pelas melhores condições de vida da sociedade. Né? E então surge esse partido que vai lutar, né, por questões de melhoria das condições da vida do povo brasileiro. E ele vai ser organizado, né, dentro da classe trabalhadora, né, dentro do proletariado, digamos assim. Ele vai ter sua organização, né, dentro das raízes, né, da classe operária, digamos assim, né, proletariado, classe operária, a mesma coisa, tá? Então, ele vai crescer muito forte, né, defendendo essas causas, né? No caso aí, melhores condições de vida para o trabalhador, melhores condições de vida para a sociedade, como um todo, tá? E diante disso, o governo, né, ele vai, a República, ela vai se manifestar, ela vai agir
e vai demonstrar de que o PCB é um partido ilegal. Vai demonstrar, né, por meio das suas ações, que o partido ele é ilegal e vai pôr na clandestinidade, né, vai proibir a sua existência. Vai existir muita perseguição aos membros, né, do PCB. Perseguição política vai ser muito forte, né? E aí o partido vai atuar muito na clandestinidade, né, muito em ambientes escondidos, né, para não ser perseguido, para não serem presos, né? Então eles vão atuar dentro de fábricas, vão atuar dentro de sindicatos, dentro de núcleos, né, para onde não sejam identificados, né? E uma das formas de eles se manifestar vai ser por meio de panfletos, né? Ou seja, vai redigir ali panfletos escritos denunciando, né, as injustiças sociais, a exploração dentro das fábricas, né? E vão organizar greves que vai expor, né, o que ocorre dentro das indústrias, né, a exploração existente que existe lá. E então o partido vai formar uma grande greve, né, que vai ser demonstrada como um movimento que vai englobar, né, toda a nação, né, toda a população, né, do Brasil inteiro. E aí então isso crescendo, né, fortemente, vai mostrar que o trabalhador, né, vai mostrar que aquele que se manifesta, né, contra o governo, ele vai ser tratado como caso de polícia, né? Na época do governo Arthur Bernardes, né, muitos membros vão ser perseguidos, a polícia vai prender, e aquele que fizer greve é condenado, né, como um criminoso, né? Ser tratado como um caso de polícia. Bom, essas greves, mesmo assim, essas greves continuam, né? Mesmo pessoas sendo presas. Vai surgir aí um grande movimento decorrente a essa greve, né? Que vai ser o 1º de maio. O 1º de maio vai se demonstrar como uma data comemorativa dos trabalhadores, né? Dos proletários, mostrando que esse dia vai ter que ser muito valorizado, pois vai refletir um movimento, né, um movimento que reivindica, que luta pelos direitos, né, que é contra os abusos. E aí, no caso, Arthur Bernardes, ele vendo, né, esse movimento crescer e eles tendo uma data, né, festiva, né, uma data em memória, né, à greve, né, que ocorreu, vai então pegar esse dia 1º de maio e vai usar para si como um ato político. Ele vai tratar, né, esse dia como um dia festivo, né? Vai decretar feriado, como é ainda nos dias de hoje, né? 1º de maio é feriado, então vem desde essa época aí do surgimento das greves, né? No caso, o 1º de maio vai ser utilizado como um feriado nacional. E então vira um ato político, mas na verdade não é um ato político do governo, e sim dos trabalhadores, para lembrar que foi um dia de luta, certo? Bom, dentro desse contexto aí surge também o tenentismo, né? O tenentismo foi um outro movimento contra as oligarquias, contra a República do Café com Leite, né? O tenentismo vai surgir em 1922, ele vai ter como caráter também de denunciar a corrupção eleitoral que existe dentro da República do Café com Leite, né? Nesse revezamento onde há um paulista, depois um presidente paulista, depois de um tempo vem um presidente mineiro, né? A fraude eleitoral que ocorria muito. Então, o tenentismo é um movimento militar, né? Surge nas bases militares do exército, né? Que vai então contrapor esse governo da República do Café com Leite. Então, esses jovens, né, oficiais aí do exército, eles vão, além disso, também denunciar
né, as injustiças sociais, né? Eles vão aí fazer por onde também se manifestar de uma forma a lutar pelo fim do voto aberto, né? Eles vão lutar pelo voto secreto, pois o voto secreto somente você sabe em quem você votou, porque antes o que existia era a república, né, ou melhor, antes o que existia nas eleições era o voto de cabresto, né, como vocês veem aqui na imagem. O coronel é que levava praticamente ali o eleitor a votar, né, indicava em quem ele tinha que votar. Então isso é uma forma de corrupção eleitoral, de fraude, né? Então os tenentes eram contra esse voto aberto. Eles concordavam que tinha que ser secreto, lutavam também, manifestavam por direitos voltados para a educação, né, uma educação pública e gratuita para a população, para poder ter instrução, né, para poder ter uma orientação, né, escolar, né, uma educação escolar. E então, diante desses movimentos, né, diante dessas lutas, né, digamos assim, o movimento ele vai crescendo enormemente no Rio de Janeiro, né? Os tenentes então eles vão liderar uma revolta, né, de, de enfrentamento, né, do governo de Arthur Bernardes, que é o que eles vão se enquartelar no quartel, né? Vão ficar lá trancados, protestando e mudando, exigindo mudanças. Então essa revolta vai ser conhecida, né, como a revolta do Forte de Copacabana. Lá dentro eles vão conspirar contra o governo, né? E esses jovens, né, oficiais do exército, eles vão, digamos assim, bater de frente contra Arthur Bernardes, né? Diante dessas questões. Isso ocorrendo, Arthur Bernardes ele reage e manda para lá um exército, né, um batalhão de homens armados para poder tirar esses soldados do quartel, né, e acabar com essas manifestações. Ele vai fazer isso e vai também, ao mesmo tempo, prender Hermes da Fonseca, que é uma espécie de comandante aí, né, ou melhor, considerado aí um dos comandantes, um dos líderes da revolta do Forte de Copacabana. Ele sendo preso, o que os tenentes fazem? O que os oficiais do exército fazem, né? Que era praticamente aí uns 300 militares, né? Eles vão se manifestar ainda mais, né? Eles vão partir para o enfrentamento, né? Nas ruas, vai ocorrer aí digamos assim, praticamente uma guerra civil, militares e governo, né? E diante desse embate, desse enfrentamento, né, militar, o que vai ocorrer é a morte, né, de centenas de soldados, né, de oficiais, e o que vai sobrar vão ser apenas 17 oficiais, né, ou melhor, desse contexto todo, né, o que vai sobrar é apenas dois oficiais, dois militares, né, 17 militares claro que resolveram partir por enfrentamento, ou melhor, não foram todos, né, 17 apenas. Enfim, 15 foram mortos e 2 sobreviveram diante desse embate político, ou melhor, desse embate militar, né, desse conflito militar aí. E então, desses 17 sobreviveram 2 e um deles foi Luiz Carlos Prestes, que sobreviveu. Ele sobrevivendo, ele vai liderar um outro movimento, né? Isso aí, digamos aí em 1925, 1924, né? Ele vai liderar o segundo movimento tenentista, que vai ser a Coluna Prestes, ou seja, Luiz Carlos Prestes, né? Um oficial, um tenente, vai reunir um grupo, né, de militares e vai seguir pelo Brasil, pelo interior do Brasil, né? Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, São Paulo, né? Então eles vão buscar forças, porque o movimento ele encolheu, né, no Rio de Janeiro,
a população, os aderentes, né, os que aderiram ao movimento foram sufocados, né, o movimento perdeu força no Rio de Janeiro, então ele precisava unir forças, e unir forças precisava então convencer os outros oficiais dos outros estados a lutarem, né, contra esse governo opressor. Então, Luiz Carlos Prestes forma a chamada Coluna Prestes, né? Segue pelo Brasil, percorrendo aí mais de 25 mil quilômetros, né? E aí vai mostrar que Prestes, ao se deparar, né, com aglutinação de forças, né, ele vai ver que vai ter a chance de fazer, né, um movimento mais forte. E junto com isso, além de convencer os oficiais do exército dos outros estados, né, vai tentar convencer a população também a se unir à Coluna Prestes, né, se unir de uma forma por enfrentamento mesmo. Onde houver um estado que esteja do lado do governo, né, vai ter o enfrentamento. E teve vários, né, várias batalhas, vários conflitos em vários estados. O movimento percorreu 25 mil quilômetros, como eu falei, conseguiu aglutinar 1.700 a 1.800 pessoas. Prestes ganhou muitas batalhas, perderam muitas batalhas, e com isso, né, o governo foi crescendo, né? O governo não ficou quieto vendo Prestes agir e conspirar contra Arthur Bernardes. Arthur Bernardes, presidente, reagiu, né? E pôs, né, a procura de Prestes, pôs, né, as suas tropas à procura de Prestes, à procura dos líderes, né, daqueles que estavam contra o governo. E então, aos poucos, isso foi enfraquecendo, né, o movimento foi diminuindo, muitos soldados morreram, e aí então Prestes, vendo que ia ser capturado, ele estava sendo muito procurado, o que ele resolve fazer? Parte para o exílio, né, e fica escondido em outro país, né, isso já em 1927, né, a coluna Prestes, ela se dispersou, né, chegando aí ao seu fim. Dentro desse contexto também surge, né, o fim do governo de Arthur Bernardes. Vão surgir novas eleições, né, que vai ser em 1930, e aí entra, né, dentro aí do contexto histórico, Washington Luiz, né? Então, gente, vamos parar por aqui, né? Vamos aí depois na próxima aula ver, né, o contexto da eleição de Washington Luiz, da presidência, né, de Washington Luiz, passando pela crise sucessória passando pela Revolução de 30 e depois aí finalmente chegando na Era Vargas, certo? E aí a gente vai focar mais fortemente em outra aula, né? Aqui temos algumas imagens, né? Uma imagem de 1922 que vai mostrar aí a batalha, né? Da revolta do 18 do forte, né, do forte de Copacabana, quando ele sai às ruas para enfrentar as tropas, né, de Arthur Bernardes, aqui é a Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro, né. Então, eles estão aqui num pleno enfrentamento, né, contra as forças do governo, né. Aqui eu já falei sobre o voto de Cabresto, né. Aqui eu não falei muito, não interessa muito para a gente, né? Em artes é muito mais abordado isso, mas aqui mostra o movimento, né, modernista, no caso aí, né, a evolução cultural no sentido da Semana de Arte Moderna, né, que privilegiava todo o contexto histórico, cultural do povo brasileiro, né, querendo se livrar de uma mentalidade de uma cultura estrangeira, né? Então aqui é o quadro, né, Operários, de Tarsila do Amaral, onde mostra e enfatiza essa questão cultural do povo brasileiro, né? Pode ver aqui pelos rostinhos, né, de cada um aqui, representa o que? Os operários, porque os operários, porque aqui atrás tem as indústrias, né, com as chaminés, atrás tem os prédios, né, uma característica urbana, e a população aqui imigrante,
né? Podem ver que tem asiáticos, tem judeus, tem negros, né? Descendentes aí de escravos, enfim, uma característica de rostos, né, muito diferentes, né, característica do resultado da imigração, e esses migrantes muitos viraram operários, né. Então, é isso, pessoal, ficamos por aqui, né, e aí no próximo momento já iremos entrar na era Vargas, tudo bem? E aqui chegamos ao fim do governo de Arthur Bernardes e praticamente decretando o fim aí da República do Café com Leite, tá? Que vai ocorrer com Washington Luiz. Tudo bem, gente? Até a próxima, tudo de bom e vou não esqueça de fazer as suas anotações, postem lá, né, no Classroom e aí no chat faremos uma atividade referente a essa aula. Tudo bem, gente? Até mais, até a próxima. Tchau.